Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Lone Locke e está na hora de mais uma análise semanal de Dandadan. Se puderem, já deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal e participem da discussão aqui nos comentários. Isso é importante para o YouTube estar entregando esse vídeo para mais pessoas. Bom, seguinte então galera, bora então falar do episódio 3. Aos interessados de plantão, aqui foram adaptados os capítulos 3 e 4 do volume 1 do mangá. Esse novo episódio ele certamente não foi tão movimentado como os dois últimos, né? Mas assim, ainda assim, é aqui que nós somos apresentados a uma nova personagem, que é a avó da nossa querida protagonista Ayase. Bom, o episódio então ele abre com a Dodoria Santa, nome artístico da avó, participando de um programa de TV local, em que ela era uma espécie de mística, esoterista, paranormal, como queiram chamar. É legal que ela é uma figura toda excêntrica, com direito a vestir um manto escuro, garras e até uma máscara horripilante. Acho que de demônio, não sei. Ela estava fazendo a leitura de um jovem idol que estava ali no estúdio e ela basicamente erra todos os palpites que ela tinha cravado. Ou será que não? Enfim, a mulher então ela encerra o seu expediente de gravação, acende um cigarro e volta para casa de táxi. É aqui que ela então se depara com uma cena grotesca, que era da assombração da vovó Turbo tentando fazer mal para sua netinha. Bom, aqui eu vou ter que censurar um pouco, né? Pra poder passar no YouTube, tá bom, galera? Então, antes que a monstrenga pudesse cogitar fazer qualquer coisa de ruim com a garota, a sua avó lança em sua direção um pequeno alvo de madeira, um quadradinho, e arremessa junto com ele um prego encantado. Isso faz com que a criatura ali, imediatamente ela fosse repelida e soltasse a Ayase. Essa parte, inclusive, é bem engraçada. Ela se queixa que a sua neta ela só trazia para casa garotos problemáticos. Mas que dessa vez ela tinha se superado com algo que nem ao menos era humano. E tem razão, né? Nisso, a senhora com o cabelo de Marge Simpson saca então um bastão de beisebol e chama o espírito pro pau. Dá pra perceber que ela é uma senhorinha com bastante personalidade. E bem enxuta, por sinal, pra alguém que tem toda aquela idade. Tsunade que se cuide, hein? Cuidado com a concorrência. Quando a luta finalmente então começa, a vovó Turbo ela rapidamente desaparece e tenta atacar a médium de surpresa pelas costas, mas sem sucesso. Afinal, ela tinha se precavido e conseguiu a bloquear mesmo sem ver de onde que ela veio. Aqui nesse ponto eu achei mais fácil de entender o que aconteceu no mangá. Permita-me explicar. Ela não foi atingida porque o espírito, quando o espírito atacou, ela já estava em cima de um círculo com um prego encantado no seu interior, o que então a colocava, portanto, dentro de uma barreira de proteção. No momento que a assombração atacou o seu ponto cego e foi repelida, conforme a médium já esperava, ela acabou caindo justamente dentro de um círculo contendo um prego agora do lado externo. Ou seja, criando uma barreira ao seu redor e a aprisionando, portanto, ali dentro. Sim, esses roteiros são muito convenientes às vezes. Isso para não dizer quase sempre, né? Mas deixa pra lá. Enfim, com a vovó Turbo agora presa, a velha casca-grossa começa então a descer o sarrafo ali na coisa ruim. A maldição até fala que se ela morresse, o garoto amaldiçoado ia ser vitimizado junto. Mas a avó da Ayase falou que matava qualquer um que tentasse prejudicar a sua neta, inclusive seres humanos. Essa merece título de vó do ano, hein? Já gostei, tem meu sim, como diria um certo físico aqui no YouTube. Mais tarde, a Ayase, então, ela desperta após o desmaio, porém ela está agora em seu quarto. Sem entender muito bem, ela pula da cama e encontra sua avó vendo TV. A sua avó pergunta se ela tinha ido a algum ponto espiritual. E a Momo revela então que por causa de uma discussão, um amigo dela de fato acabou indo. Bom, a véia continua lá assistindo TV e cascando o bico, pouco se importando com a história.
A Momo pergunta se ela tinha visto o Okarun. E a sua avó só responde que tinha matado um espírito maligno e que, de quebra, ela ainda provoca, dizendo que ela não acreditava naquilo. Então nem precisava se preocupar, afinal ela era uma farsante mesmo, isso de espírito nem existia. A menina, então, percebendo o quão a sua avó ainda estava ressentida, ela se desculpa de forma super formal, admite o erro e pergunta o que ela tinha feito com o espírito. A avó dessa vez só manda ela ir até o templo, lá no quintal, e a menina sai às pressas, xingando por a avó ser nada colaborativa. Chegando lá fora, ao abrir a porta do templo, ela se depara com o garoto de boas lá, comendo uns bolinhos de arroz. Quer dizer, acho que são bolinhos de arroz. Eu não entendo muito dessa coisa de culinária japonesa. Não sei se seria aqueles tais de onigiri. Então vamos deixar como bolinho de arroz mesmo. Me corrijam aí nos comentários quem quiser. Bom, voltando para a história. O Okarun então fica aliviado de descobrir que não tinha matado a Momo. E a garota, por sua vez, fica uma onça, que o garoto estava são e salvo o tempo todo. O garoto, então, né, ficou sem entender necos de pitibiriba. Por que ela tava brava? Não gostou que ele tava vivo? Bom, a sua avó, então, aparece por trás e aproveita para explicar que o menino, ele tá seguro da maldição enquanto ele tá ali dentro. Mas no momento que ele botar o pé para fora dali, ela volta a se manifestar. A garota aliviada pergunta por que ela tinha mentido que tinha matado. Aí a velha cara de pau só responde que estava testando para ver qual que era a reação da menina. E pergunta se ela gostava dele. Até ela percebeu, né? A menina nega e explica que como levar o Malaquias do garoto, a maldição só vai terminar quando aquilo for recuperado. No caso, ela afirma que ela se sentia responsável pelo ocorrido, né? A velha, ouvindo essa explicação, falou que tinha certeza que ela gostava dele. A menina surta. Essa velha aí, ela é fogo. A Momo, então, ainda aproveita para falar que ela tinha ganhado poderes psíquicos, né? Depois que teve uma experiência com o UFO. Mas adivinha se a avó acreditou? Claro que não. Nada daquilo existia para ela. A jovem senhora, no entanto, ela reconhece uma coisa, que eles se meteram num problemão. Afinal de contas, a vovó Turbo era um antigo yokai, conhecido como Velha dos 100 km, que já assolava o Japão há muitos e muitos anos. Ela conta que no passado foi uma vez até o túnel para ver se o espírito realmente ali se escondia, como já diziam os rumores. Porém, ela nem sequer conseguiu entrar no túnel por causa de uma força espiritual descomunal que emanava dele. Aqui a avó, ela explica que deveria haver algum espírito preso ali. E esses são os piores tipos de espírito que existem, pois no local ou território onde eles estão ligados, eles são poderosíssimos. E não tem médium nesse mundo que consegue bater de frente com eles. A vovó Turbo, então, provavelmente teria se fundido com o espírito preso ali presente. Dito isso, ela queria sua neta o mais longe possível dali. A garota, no entanto, né, ela se recusa a desistir. Afinal, o seu amado ídolo, o Ken Takakura, ele jamais faria isso. Olha só como que a avó reagiu quando ela escutou isso. Sério, essa senhora é a melhor, falo mesmo. Bom, vendo que a neta então não desistiria, ela recomenda que a Ayase meio que brincasse de pega-pega com o espírito. Se ela conseguisse provocar e tirar a vovó Turbo da cidade de Shono, ou seja, fora do seu domínio, eles teriam chance contra ela. A avó da Ayase também explica que usar selos ou mesmo pedir que ela ajudasse não ia adiantar de nada. Eles moravam na cidade de Kamigoi. Então as barreiras que ela criava só funcionavam naquele território, onde ela era capaz de pegar emprestado o poder dos deuses locais. Ou seja, lascou. Isso mesmo. Eles então teriam que derrotar a vovó usando basicamente as pernas para correr. Ou melhor, o Okarun é quem devia. A avó sugere que ele corra enquanto carrega a neta nas costas, para manter ele sob controle, e que ele devia treinar pesado para focar em melhorar suas condições. E o mesmo valia para Momo, com seus poderes psíquicos. Nessa parte aqui aconteceu uma coisa engraçada, que é a reação da garota quando ele pergunta quanto que ela pesava. Tá querendo morrer, hein, menino?
Enfim, diante daquela situação, a avó, antes de voltar para casa, fala que mesmo sem poder ajudar diretamente, ia treinar eles e pede que o garoto passasse a noite ali. Por sinal, é interessante isso, né? Ninguém vai dar a falta dele. Comentem aí se vão explicar isso mais à frente. Eu, pelo menos, não vi explicação até onde li. Bom, já no outro dia, assim que acordam, é legal ver que na TV estão noticiando um escândalo envolvendo o tal idol que ela estava entrevistando lá no começo do episódio. Basicamente, é confirmado tudo que a véia disse. Essa é porreta mesmo. E bem, aparentemente, tava tudo de boa, né? Mas o nosso amigo Ocaron tinha que ir no banheiro. Já sabe, né? O que significa pra Momo, né? Pois é. A menina não queria ter que assistir aquela cena, certo? Eu, inclusive, iria sugerir que ela comprasse um pinico e desse pro garoto usar lá dentro do templo, mas acho que o autor não pensou nisso, né? Aqui nessa cena, a avó descobre que a Momo era uma garota psíquica, né? Do tipo tátil. Afinal, ela conseguia sentir, tocar e manipular a aura de coisas e de pessoas. Como, por exemplo, que ela fazia com a aura amaldiçoada do Ocarum, que ela reprimia com as suas mãos. Ela então sugere que a neta tentasse aguçar mais os outros sentidos, fazendo ela fechar os olhos. Mas definitivamente não funcionou, quase que saiu tudo de controle. É claro que depois de muita confusão, no final ele acaba tendo que usar o banheiro de qualquer jeito. E a garota lá assistindo. Que situação, hein? Enquanto o garoto fazia o que tinha que fazer ali, né? Como que eu vou falar isso, né? Ela se distrai um pouquinho ouvindo com a sua avó. Que estava falando que seus poderes deviam estar bloqueados e que ela precisava de algum treino para basicamente voltar à sua plenitude. Isso então já foi o bastante para que quando ela voltasse a atenção para o menino, o espírito se manifestasse intensamente. Dessa vez, galera, como fica claro no mangá, a vovó Turbo parecia meio que ter parado o tempo e ameaça matar a sua avó se ela não viesse até o túnel confrontá-la pessoalmente ainda aquela noite. A maldição, aparentemente, podia afetar qualquer um que olhasse pro garoto. É complicado isso aí, hein, cara? Após o espírito, então, partir, o Ocaron e a sua avó apresentam alguns sinais de sangramentos, né, no nariz e no ouvido. O selo de proteção que havia na casa estava completamente borrado de sangue. A avó, quando viu aquilo, pediu que a Ayase contasse tudo assim prontamente a ela, que a coisa era séria. Bom, vendo que não havia outra saída, a avó então os abençoa e faz eles vestirem roupas tradicionais da cultura shintoísta, né? Para que se protegessem dos maus espíritos. Pois então porque eles podiam ser facilmente mortos naquela situação lá no túnel. Antes que partissem então rumo ao túnel, a vovó abraça sua neta carinhosamente e pede que ela não morresse. Eles então seguem inicialmente de bike, mas a Momo decide que eles deviam ir de trem para não chegar lá todos suados e acabados. Bom, nem preciso falar que eles querem uma verdadeira atração dentro do trem, né? Foi um show. A garota, ela estava realmente motivada a enfrentar a assombração dessa vez, pois ela tinha mexido com a sua avó, sua tão amada avó. Bom, o episódio aparentemente ia acabar assim, né, nessa cena, mas nos pós-créditos, a cabeçuda da Ayase parece ter arrancado seu traje no meio do trem e vestido as roupas de Gyaru que ela tanto gostava. O Ocaron até tenta impedir, mas ela desobedece a véia e afirma que as roupas de combate dela era seguir a moda. Meu Deus, hein? Bom, essa cena realmente não fica muito clara no mangá. Mas no capítulo 5, de fato, ela chega no início, né? Ela chega ao túnel sem as roupas que sua avó tinha entregue. Então eu achei interessante o gancho que eles fizeram aqui para dar mais sentido. Outra coisa que eu notei também foi que no mangá não fica explícito que ela seria uma tal dessas Gyarus, mas faz total sentido. Muito embora ela não seja de cabelo loiro, ela usa roupas bem do estilo ocidental, meio que americanizadas até eu diria. Bem, era isso mesmo que eu tinha notado, lembra? Quando eu falei que elas eram rebeldes, ela e suas amigas? Pois elas não usavam o uniforme que nem os outros alunos do colégio vestiam. Enfim, o episódio foi basicamente isso. A introdução da avó da Ayase, a rinha das vovós e a nossa dupla de protagonistas sendo forçados a retornar ao túnel, mesmo sem nenhum grande avanço ou preparo. Eu particularmente achei que o episódio, ele novamente foi muito bem adaptado do mangá.
Mas tirando a apresentação da personagem nova, a avó da Yase, que certamente foi o ponto alto do episódio, e o próprio embate das vovós, nos outros que a gente assistiu, houve bem mais cenas de ação e momentos marcantes. O Ocarina em si mesmo participou muito pouco desse episódio. Vocês concordam comigo? Discordam? Me digam aqui nos comentários. Bom, eu acho que a gente chegou ao fim desse vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado bastante. Por favor, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal para receber mais vídeos como esse e sintam-se livres, mas completamente livres para opinar o que vocês bem entenderem aqui nos comentários. Isso, inclusive, é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Então, novamente, muito obrigado a todos que me assistiram. Eu vou ficando por aqui e fui! Ai, se um dia eu cair disso aqui, hein?